Todos os protagonistas de cada Mortal Kombat explicados. O primeiro jogo da franquia nos apresenta aí uma história que mostra lutadores de vários reinos se encaminhando para a realização do 10º torneio Mortal Kombat e que irá decidir o destino do plano terreno. Como é um jogo antigo, não há bem uma linha narrativa, porém, o protagonista aqui, claramente, é o Liu Kang. Também somos apresentados a personagens como Johnny Cage, Sonya Blade, Kano, Raiden, Sub-Zero, Scorpion, Goro e Shang Tsung. Liu Kang é o escolhido do deus do trovão Raiden para lutar no torneio e vencer o feiticeiro Shang Tsung para livrar o plano terreno da invasão do reino vizinho, a Exoterra. O Shaolin focado e disciplinado vence o torneio, derrotando o Shokan Goro e o próprio Shang Tsung, e frustra os planos do feiticeiro e também do imperador, na teoria aí salvando a Terra de uma invasão por alguns anos. Só que as coisas não acabaram bem assim. E aí vem o Mortal Kombat 2. Seguindo a história, o protagonista aqui é novamente o monge Shaolin Liu Kang, atual campeão do torneio e que é induzido pelo feiticeiro Shang Tsung a ir até a Exoterra para a realização de um segundo torneio, para decidir de verdade o destino do plano terreno. Somos apresentados a mais personagens importantes, como seu amigo Shaolin Kung Lao, o militar Jax Briggs, a princesa Kitana e sua irmã Mileena, o Tarkata Baraka, o misterioso Reptile e até mesmo um substituto de Goro, chamado Kintaro. Também, finalmente, somos apresentados ao Imperador da Exoterra, o poderoso conquistador Shao Kahn, que decide participar do torneio para efetivar sua vitória de uma vez por todas. Como sabemos, Liu Kang se mostra o verdadeiro escolhido, vencendo a todos os seus oponentes de maneira justa, superando até mesmo o poderoso Shokan Kintaro e o feiticeiro Shang Tsung pela segunda vez, além, é claro, de vencer o Shao Kahn e salvar a Terra novamente. Liu Kang é o caso clássico de protagonista raiz, Aquele cara focado, disciplinado, puro, honrado e destinado a ser o grande campeão do torneio. Só que assim, o Shao Kahn não é um cara que sabe perder, tá? E aí vamos para as histórias de Mortal Kombat 3. Após se recuperar da surra de Liu Kang, ele decide invadir o plano terreno na marra, e usando uma maracutaia ao lado de seus feiticeiros, ele revive a antiga Imperatriz Sindel sob seu comando, e assim começa a conquista na base da força mesmo. Novamente, o protagonista principal é Liu Kang, que ao lado de novos guerreiros como o irmão mais novo de Sub-Zero, o policial Striker, o poderoso xamã Nightwolf e mais alguns aliados antigos, supera novamente a ameaça que se aproxima. Ele e seus amigos enfrentam as hordas de extermínio do Imperador e o nosso querido escolhido vai pro pau novamente contra o próprio Imperador em pessoa, vencendo Shao Kahn pela segunda vez e quase o matando no processo. As coisas se acalmam, a vida volta ao normal, o Imperador acaba sendo deposto e Liu Kang volta para o templo, onde treina novos guerreiros para ajudar a proteger o plano terreno. E beleza, ainda sobre os jogos de Mortal Kombat, temos o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Essa história mostra uma aventura que acontece antes dos eventos do primeiro jogo, trazendo o Sub-Zero original, o Bi-Han, como protagonista, em uma missão onde deve encontrar e roubar um poderoso artefato para um contratante misterioso chamado Quan Chi. O protagonista efetua sua missão e vemos aqui inclusive o que acontece de verdade entre ele e Scorpion, mostrando a origem de sua rixa e um pouco a mais a respeito da lore do game, como a história de Shinnok, um deus ancião caído há eras e que no submundo acabou conhecendo o necromante Quan Chi, e juntos eles acabaram se tornando os grandes governantes de Netherrealm. Esse foi o primeiro jogo da franquia que não era de luta em si, mas sim um modo aventura, onde exploramos o mapa, executando as missões e lutando contra os oponentes no caminho. É um jogo que ganhou muitos fãs devido à nostalgia, além de trazer um sistema de jogo muito bacana e divertido para a época. E como eu disse, o protagonista Bi-Han aqui, o Sub-Zero, faz muito bem o seu papel e faz com que mais fãs sejam angariados para ele. Depois disso, vamos para Mortal Kombat 4. Voltando aos games aí de luta da franquia principal, acompanhamos novamente o nosso protagonista, Liu Kang. Liu Kang é o atual treinador do Templo Shaolin e precisa ajudar Raiden a reunir alguns novos e antigos guerreiros para combater a nova ameaça que se aproxima, que é o deus caído Shinnok, que foi pincelado lá em Mythologies. Uma grande guerra acontece em Edenia, local onde Shinnok começa sua conquista. E aqui somos apresentados a novos personagens, como a traidora edeniana Tanya,
o deus dos ventos Fujin, que já havia aparecido lá em Mythologies também, né? O necromante Quan Chi, que também apareceu em Mythologies, e também um antigo general imperial, né, o Reiko, além de outros personagens. A história aqui segue muito do que o game Mythologies havia deixado, né, sendo praticamente uma sequência espiritual da história, digamos assim, mas também segue os eventos de MK3. Em resumo, Liu Kang novamente supera na base do supapo aí o deus ancião caído e salva Edenia e outros reinos que viriam a ser conquistados. Liu Kang até recebe uma proposta de sua amada Kitana para que governe Edenia ao seu lado, mas o cara, mano, ele diz que não, e fica no plano terreno mesmo treinando recrutas para manter o seu lar protegido. E agora vamos para Mortal Kombat Special Forces. Pois é, aqui temos mais uma aposta da Midway Games na época lá de tentar repetir o relativo sucesso de Mythologies. Só que aqui, cara, o tombo foi grande, tá, meu amigo? Acompanhamos uma história de Jax Briggs, o nosso protagonista da vez, que se passa antes dos eventos aí de MK e mostra o militar indo atrás de vilões do clã Dragão Negro, que fugiram da cadeia com a ajuda de Kano. Esse jogo foi muito criticado e é dito por muitos como um dos piores games da franquia, e talvez da história, tá? Trazendo um enredo fraco, gráficos horríveis e uma jogabilidade terrível. No fim, Jax vence seus inimigos e derrota os vilões, né? E acaba ficando por isso mesmo. Agora vamos para Mortal Kombat Deadly Alliance, né? Aqui temos uma grande reviravolta, porque o Liu Kang está morto. O nosso grande protagonista da franquia é assassinado pela dupla de feiticeiros em uma emboscada, né? Mostrando que agora eles são os principais vilões da história. O Liu Kang tem o pescoço quebrado e sua alma sugada pelo seu principal inimigo, o Shang Tsung. Na história em si, a protagonista é a Li Mei, a primeira protagonista mulher da franquia. Uma lutadora da Exoterra que pertence a um vilarejo, onde a dupla de feiticeiros, né, o Quan Chi e o Shang Tsung, tomaram conta de lá. Aí eles usaram a população como escrava, enquanto esquematizavam seus planos diabólicos de trazer à vida o exército imortal de um certo rei dragão aí, né? Os feiticeiros organizam um torneio para eleger um campeão do local, com a falsa promessa de libertação do povo. E Li Mei vence com folga, né? Porque ela foi treinada pelo grande Buraicho, um mestre em artes marciais que treinou até mesmo o Liu Kang e o Kung Lao no passado. Enfim, Li Mei vence o torneio apenas para descobrir que aquilo tinha sido uma mentira, cara. Pois é. Então sua alma é sugada para o corpo de um dos generais do exército imortal do Rei Dragão. Eventualmente, ela tem sua alma devolvida a seu corpo, mas com efeitos colaterais, adquirindo memórias e traços daquele mesmo general zumbi que ela dividiu o corpo por algum tempo. Infelizmente, a nossa protagonista também teve um triste fim aqui, né? E beleza, partindo aí para o próximo jogo, temos o Mortal Kombat Deception. E aqui, Shujinko é o grande protagonista. O jovem Shujinko era um guerreiro orgulhoso e que foi iludido por uma entidade chamada Damashi, que dizia aí ser o emissário dos deuses anciões e que havia embutido uma missão para o jovem, que era buscar artefatos místicos. Essa missão começa antes mesmo dos eventos do primeiro jogo, tá? E se seguem por 30 ou 40 anos mais ou menos, fazendo Shujinko conhecer vários reinos em uma missão nascida aí da enganação. Ele ganha o dom de copiar os golpes e poderes dos lutadores que encontra, e quando completa sua missão depois de anos a fio, descobre que foi enganado pelo Rei Dragão, que conseguiu retornar graças à junção dos tais artefatos, né? Que são conhecidas aí como as Kamidogus. Ele então, mais velho e sábio, decide se vingar de Onaga, tendo como missão pessoal anular e destruir o Rei Dragão, que estava causando uma destruição imensa, aumentando também a culpa aí no coração do agora pobre velho Shujinko. Agora temos um dos queridinhos dos fãs aí, né? O Mortal Kombat Shaolin Monks. E aqui temos uma história de aventura que se passa no final do primeiro jogo e durante todo o segundo, tá? A história é praticamente a mesma, com a diferença que o jogo de aventura é estrelado por dois protagonistas, o Shaolin Liu Kang e o Shaolin Kung Lao. O bacana aqui é que podemos jogar e saber mais de Kung Lao, que é um lutador muito querido da fanbase, que deveria ter sido melhor explorado em outros jogos, né? Vamos para Mortal Kombat Armageddon. Aqui temos o protagonista mais sem graça de todos, na minha opinião, tá? O semideus Taven. Acompanhamos toda a história da profecia de Argus,
que era um deus edeniano aí que havia visto que no futuro um grande conflito aconteceria e que abalaria o tecido da realidade, colocando todos os reinos em perigo. Teve então desperta e parte na missão de buscar as suas espadas sagradas para evitar a realização da tal profecia, ao lado do seu irmão Dagon, que agora é o grande vilão dessa trama. Vocês lembram do Mortal Kombat vs DC Universe? Pois é, esse jogo trouxe o grande crossover entre as franquias de Mortal Kombat e a DC Comics. Foi aqui que tivemos o primeiro modo história oficial da franquia, dividida por capítulos e que revela a história com mais detalhes de um modo geral, trazendo Liu Kang, Shang Tsung, Scorpion, Sonya, Kitana, Sub-Zero, além de termos também do lado da DC como Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Lex Luthor, Coringa também, né, e entre vários outros. Como cada capítulo conta a história de um personagem, a coisa fica um pouco mais detalhada, além do fato do jogador poder escolher um lado, se ele quer jogar com os personagens de Mortal Kombat ou com os personagens da DC Comics durante o modo história. Os verdadeiros protagonistas que realmente decidem e definem a parada são o Raiden, né, do lado de MK, e o Superman ao lado da DC. São os capítulos deles os mais decisivos e que guiam a história como um todo, encerrando o game de maneira definitiva. E agora vamos para Mortal Kombat 9, né? Que foi lançado em 2011 e aí tivemos o primeiro reboot da franquia de fato, mostrando uma cadeia de novos eventos que abriram para uma realidade alternativa, ou como a grande parte dos fãs diz, né, a segunda linha temporal. Essa linha temporal começa com MK9 e vai até MK11. Mas enfim, nesse jogo de 2011 em específico, acompanhamos os eventos finais do Armageddon, mostrando que Shao Kahn foi o grande vencedor e tornou-se um deus. Para evitar esse trágico destino, Raiden envia uma mensagem para si mesmo no passado, a fim de alertar o fim dos tempos. Os eventos que se seguem têm várias alterações e mudanças significativas como um todo, mas podemos alegar que o grande protagonista desse jogo em específico, sem dúvida, é o Raiden, tá? Por mais que acompanhemos Liu Kang vencer os 2 primeiros torneios, como no passado, né? É Raiden quem conduz a história inteira. É ele o responsável pelas alterações e pela formação dessa linha temporal como um todo. Inclusive, é ele que termina a história, matando sem querer o seu amigo Liu Kang, que não entende as ações do Deus do Trovão e acha que ele tá louco. E é Raiden quem é possuído pelos deuses anciões e executa Shao Kahn de uma vez por todas, salvando aquela realidade do final terrível que a aguardava. Então sim, tá? Raiden é o grande protagonista de MK9. E ok, seguindo a história de MK9, né, nessa nova linha temporal, a invasão de Shinnok também aconteceu, porém foi rechaçada por Johnny Cage, Sonya, Raiden, Fujin e mais alguns aliados. Vários guerreiros foram mortos no passado, mas a invasão de Shinnok foi resolvida. E aí temos então um pulo temporal de 25 anos. Mostrando coisas novas e que realmente essa é uma linha temporal muito diferente. A protagonista desse jogo é a filha de Johnny Cage com Sonya Blade, a também militar Cassie Cage. Cassie lidera uma nova equipe das forças especiais, treinadas por sua mãe e auxiliada por vários outros guerreiros, e que conseguem segurar novamente o retorno de Shinnok, que conseguiu a sua libertação através do amuleto. Bom, a história desse jogo é muito criticada por boa parte dos fãs, né, que não curte muito a ideia de uma adolescente que chegou agora na franquia vencer um deus ancião na porrada, além de outras coisas também, né, já que no Brasil o jogo também ganhou bastante hate devido à dublagem da personagem, que foi feita pela Peach, e que realmente, cara, ficou meio estranho, né? Os fãs comentam que a HQ de MKX, que precede a história do jogo, é muito melhor que a do jogo em si, mostrando a busca aí pelas Kamidogus, que agora são adagas, mostrando o Reiko e Havoc com bastante destaque, além da guerra civil na Exoterra, com conflitos entre tropas de Kotal Kahn e Mileena. Temos agora o Mortal Kombat 11 e também a sua expansão, né, o Aftermath. Aqui temos a chegada da vilã titã temporal Crônica, que resolve interferir devido às mudanças e lambanças aí que estão sendo feitas por Raiden, que tem ficado cada vez mais sombrio, tá? A história é a famosa farofa temporal, né? Mostrando versões do passado e do presente de vários personagens
lutando entre si para o andamento da história, o que por si só já é uma bagunça novamente nessa segunda linha temporal. Vários personagens ganham destaque na trama, que foi complementada pela DLC Aftermath e que podemos afirmar que devolve aí o protagonismo do jogo para Liu Kang. Liu Kang estava completamente escanteado nessa segunda linha temporal, tá? Morrendo em MK9 pelas mãos do até então amigo Raiden e agindo como um capanga de Shinnok Quan Chi daí pra frente. Pelo menos até aqui, né? Quando o Raiden entende o que tem que ser feito e cede os seus poderes para recuperar o seu amigo de uma vez por todas, transformando Liu Kang no deus do fogo e do trovão, e vencendo a Titã Crônica de uma vez por todas, podendo assim resetar o tempo novamente com um novo reboot. Em Aftermath, a coisa vai mais longe ainda, mostrando uma trama onde Shang Tsung assume a coroa da Titã e dá trabalho para Liu Kang até que ambos se enfrentam. E até então Liu Kang vence, né, resetando o tempo e abrindo uma nova realidade, uma nova era. Claro que vamos saber mais pra frente, né, no próximo jogo que vai ser mencionado aqui, que a batalha foi tão grande que rasgou a realidade, abrindo diversos novos universos, onde outros lutadores saíram como titãs temporais, e começando assim um multiverso de Mortal Kombat, com inúmeras possibilidades. Mortal Kombat 1 de 2023. Nesse novo jogo, vemos que Liu Kang é um deus protetor da Terra, cedendo seus poderes titânicos do controle temporal para Geras, que agora é um aliado. E também tá fazendo o que mais gosta, né? Que é proteger o seu reino natal, que é o plano terreno. A história então mostra que vários inimigos dos guerreiros foram neutralizados por Liu Kang, antes mesmo de virarem ameaças. E tudo corre de maneira tranquila. Bom, pelo menos até a chegada de um Shang Tsung Titã, sobrevivente daquela segunda linha temporal que pensávamos que havia sido destruída. Por mais que tenhamos diversos personagens na trama, com plots envolvendo os clãs Lin Kuei, Shirai Ryu, o trono da Exoterra, a praga Tarkat e várias outras coisas, é evidente que o grande protagonista desse game é novamente ele, né, o Liu Kang. Ele é o grande arquiteto dessa realidade e o personagem-chave que faz a história girar e que explica tudo, mano, encerrando também com ele toda a ameaça trazida pelo feiticeiro de uma linha alternativa. Liu Kang é e sempre foi o grande protagonista da franquia Mortal Kombat. Você pode gostar disso ou não, né? Mas isso realmente é um fato. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.